Oi, gente, tudo bem? Faz um tempo que eu não tô vindo aqui, mas hoje estou aqui e hoje eu quero trazer uma palavra para a sua vida. Uma coisa bem interessante que eu acho que vai edificar a sua vida, edificou a minha, e é sobre quando o que parece ser o nosso castigo é, na verdade, a proteção de Deus. Quando eu e você éramos pequenos, eu tenho certeza que os seus pais e os meus pais nos impediram de fazer algo porque eles sabiam que no final ia nos machucar. E sendo a primeira filha, os seus pais te protegem demais. Demais, 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 demais. Então, quando eu fui pedir para minha mãe, me deu uma experiência para eu contar, ela me deu duas. Ela disse que eu era bem comportada, que eu não subia as paredes, sabe? Eu não era muito de correr, fazer bagunça. Uma coisa que eu acho muito difícil para acreditar, porque eu gosto de fazer muita coisa, mas tá bom, se a mãe falou, ela falou, né? Ela que sabe. Continuando, tinha um tempo quando eu era pequena que tinha um grupo de meninas que elas não me tratavam muito bem. Começou umas brincadeiras, né, como brincadeira, mas terminou como bullying e bullying bem sério, sabe? Ficou muito sério a situação e eu não ia pra escola, eu ficava em casa, eu não me fazia que eu tava bem, a escola se envolveu, os pais se envolveram, era uma coisa bem feio, sabe? E nesse tempo, uma das meninas desse grupo me pediu pra ir no aniversário dela, na festa de aniversário. Uma coisa que eu achava bem estranho, porque, sabe, elas estavam me tratando mal, depois vem esse convite pra ir num aniversário. Não entendi, né? Então eu vou lá, eu conto pra minha mãe e eu queria ir, eu queria muito ir. Porque eu pensei, se eu vou, elas vão me aceitar no grupo, elas vão ser minhas amigas e o bullying vai acabar, vai parar. Tudo vai ficar bem. Mas a minha mãe não pensou isso. Ela falou assim, Sara, elas querem uma das duas coisas. Primeiro, elas querem te machucar mais do que elas podem na escola. O segundo, elas querem presentes. E minha mãe não me deixou ir para um aniversário. E eu gritei, eu chorei, eu chutei as paredes, eu fiquei brava, sabe? Eu fiz o que uma criança quando tá brava faz. Eu fiz um escândalo, sabe? E eu achei que a minha mãe estava me castigando, não me deixando ir. Mas no final, ela estava me protegendo. Precisamos saber que Deus trabalha na mesma maneira. Tudo que Ele faz é para nos proteger, mesmo quando não parece. Tudo que Ele faz é para nos proteger. Como é que eu sei disso? Como é que eu tenho certeza disso? Nós vamos ver isso desde o início dos tempos. E é daí que eu quero falar sobre hoje. A história de Adão e Eva no jardim do Éden em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 22 para 24 é onde o foco da mensagem será. Mas depois de ler isso, depois de ler essa passagem, eu vou resumir rapidamente a história para vocês lembrarem e mostrar como Deus protegeu Adão e Eva, para você entender como Deus protege você. Gênesis capítulo 3, versículo 22, fala assim: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins
e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Um pouquinho antes, no capítulo 2, versículo 7, Deus cria o primeiro homem do pó do chão e ele dá o nome de Adão. A palavra Adão significa homem, mas a raiz do nome, que é Adamá, significa terra. Então, Deus cria o primeiro homem, Adão. Agora, o que eu vou falar é bem importante para vocês saberem, porque algumas pessoas, quando vão ler essa história, não percebam isso. O que é? Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, mas não de Éden. Vou te mostrar. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 8, fala assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. Éden era uma região extensa. E nessa região, que era Éden, Deus planta um jardim no Éden e chama esse jardim o Jardim do Éden. Também, se você ler o capítulo 4, versículo 16 de Gênesis, fala sobre quando Caim matou o irmão dele, Abel. E depois que ele matou ele, a Bíblia fala, que ele afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, que ficava ao leste do Éden. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então, para vocês entenderem claramente, vamos ler o capítulo 3, versículo 23 para 24, bem rápido. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então pensa assim, Deus expulsou Adão e Eva do jardim de Londres, mas ele não expulsou eles de Londres. Ok, então Deus planta esse jardim e tem muitas árvores nesse jardim, mas no meio do jardim só tem duas árvores que a Bíblia fala. A primeira é a árvore da vida e a segunda é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas dessas duas árvores, Deus fala que você não poderia comer de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podia comer da árvore da vida, mas só uma era proibida. Agora, tem duas coisas que eu quero falar sobre antes de dar a mensagem. Quando você vai ler essa história, umas perguntas podem surgir. E uma das perguntas pode ser essa: por que Deus colocou a árvore no jardim e não permitiu que eles comessem dela? Por que ele colocou? É como colocar um brinquedo na frente de um bebê e falar para o bebê não pode tocar. Bem, Deus não quer robô. Ele quer que as pessoas tenham a escolha, a opção de seguir e obedecer ele ou não. Se você tem a opção de desobedecer, quer dizer você tem a opção de obedecer. Ele nos deu o livre-arbítrio. Se não tinha a opção para desobedecer a Deus, você ia obedecer porque era a única opção e não por amor. Se alguém estivesse com você porque eles não tinham outra escolha, você ia se perguntar se era por amor. Mas porque tem a opção da pessoa ir embora e a pessoa não vai, você sabe que é amor. Outra coisa que algumas pessoas podem falar é: Deus é injusto. Como é que ele esperava que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal se eles não sabiam o que era o bem e o que era o mal?
Mas Adão e Eva sabiam o que era bom e o que não era bom. Eles deveriam ter. Porque eles sabiam que Deus era bom e desobedecendo ele era algo errado. Por isso que quando Satanás veio tentar Eva, ele fez numa maneira bem sutil e tentou manipular ela, porque ela sabia que desobedecendo Deus era errado. O conhecimento do bem e do mal apenas significa uma grande quantidade de conhecimento. Assim como se eu falo, procurei longe e perto. Isso significa que eu procurei em todos os lugares. Ok, então Deus cria Adão, mas Deus vê que Adão está sozinho e que ele precisa da mulher. Então o que ele faz? Ele cria Eva. Adão e Eva vão vivendo em perfeição com Deus, harmonia com Deus e todos os animais. Vão vivendo, mas eles vão vivendo sabendo que não podem comer do fruto daquela árvore. E o que eles fazem? Eles comem daquela árvore. E por causa dessa ação, vem consequências. Agora que é a mensagem. Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, ele não estava castigando eles. Não estava. Nós vemos o castigo deles logo depois que eles desobedecem a Deus. O castigo da mulher. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Esse foi o castigo da mulher. E no versículo 17, nós vemos o castigo do homem, onde Deus fala: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, Deus já deu castigo. Aqui, nós lemos o castigo deles. Então, por que Deus expulsou eles do jardim, se eles já tinham recebido o seu castigo? Como eu falei agora, Deus expulsando eles do jardim não poderia ser o castigo, porque nós lemos o castigo deles agora. O pecado que foi cometido foi parte do motivo, mas não foi todo. Para saber a resposta, nós precisamos ler aquela passagem que nós lemos lá no começo, mas prestar atenção. Então, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Era para não comer da árvore da vida. Nossa desobediência contra Deus fez que Deus expulsasse eles do jardim para não comer da árvore da vida e viver para sempre. Deus agora não confiava nos homens, então ele nos protegeu. Mas como é que ele nos protegeu? Como é que Deus mostrou o amor dele expulsando eles do jardim do Éden? Antes de Adão e Eva desobedecer a Deus, antes disso, eles comiam da árvore da vida. Significava que vivíamos para sempre. Mas no momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus e deixaram o pecado entrar, o pecado fazia parte da nossa natureza agora. Então, pensa agora, se Adão e Eva, se nós tivéssemos comido da árvore da vida,
naquele estado pecaminoso, cheio do pecado, nós ia viver para sempre com o pecado, dizendo que não iria ter lugar para o perdão do pecado, porque o pecado agora seria parte da eternidade, parte do tempo. Não tinha como Jesus vir agora e perdoar algo que era parte do tempo. Não tinha como desfazer. Então a morte veio a existir como consequência da nossa desobediência. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A consequência da nossa desobediência, do pecado, precisava ser a morte. Não tinha outro jeito. A morte veio a existir como consequência da nossa desobediência. Mas olha, veio a existir para nos dar uma chance para viver uma vida eterna sem o pecado. A morte não é algo que Deus queria que acontecesse, porque o resultado era consequência de algo que Ele nunca quis acontecer, que é o pecado. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos permitiu viver uma vida temporária com o pecado, longe dele, essa vida que nós vivemos agora, para viver uma vida eterna, sem o pecado, junto com Ele. Se não tinha morte, nós iríamos viver uma vida eterna com o pecado, significando eternidade separados de Deus. Pessoas podem perguntar, se Deus é tão bom, como é que Ele deixa a morte existir? Mas é porque Deus é tão bom que por um tempo Ele precisa deixar a morte existir. Por isso que a Bíblia diz, em Mateus 10, versículo 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Agora imagine, Adão e Eva deixaram um lugar aonde eles estavam em perfeição com Deus. O próprio Deus caminhava ao lado deles. Tudo que eles viam era deles. Você não acha que quando Deus expulsou eles do jardim, eles acharam que era um castigo? É claro que eles achavam que era um castigo. Quem não pensaria? Mas poucos sabiam que era sua mão de proteção sobre eles. Deus nos expulsou do jardim por causa do amor incondicional dele. Isaías 55, versículo 8 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Pode parecer que Deus está castigando você, não deixando você ter o que você quer, ou ir aonde você quer ir, mas na verdade, Ele está te protegendo. E às vezes, o lugar que você se encontra pode parecer perfeito, mas se você ficar lá por um tempo a mais, você vai acabar se machucando. Então o que Deus faz? Deus tira você daquele lugar para um motivo, para te proteger. Se essa porta está fechada, é porque Deus está te protegendo. Se esse relacionamento acabou, é porque Deus te protegeu. Se essa amizade ficou distante, é porque Deus te protegeu. Tudo que o nosso Deus faz é para nos proteger, mesmo quando não parece, Ele está te protegendo. É por isso que eu quero terminar dizendo: confia no Senhor, confia nele. Deus vê além do que nós vemos. Tudo que Ele faz é para te proteger. Ele cuida dos seus filhos, Ele ama os seus filhos. Ele disciplina e Ele protege os seus filhos. Então é isso por hoje. Eu espero com todo o meu coração que essa palavra te edificou numa maneira. Eu espero que você aprendeu uma coisa sobre essa história de Adão e Eva. Por favor, se você aprendeu algo,
coloca lá nos comentários para eu saber, para eu também ficar feliz sobre isso, que o que eu aprendo eu quero compartilhar, eu preciso compartilhar. E é bom compartilhar, porque você vai aprendendo, eu vou aprendendo, nós vamos aprendendo juntos. E se tem algo que você sabe dessa história, uma coisa que Deus te revelou, coloca lá nos comentários. Eu vou querer aprender, eu vou querer saber e eu imagino que muitas pessoas vão querer aprender também. Então é isso por hoje. Terminamos a palavra de hoje. Eu espero que você gostou. Compartilhe, dá um like ali se você gostou. Compartilhe com seus amigos, então eles podem aprender também. E Deus abençoe vocês. Deus está te protegendo. Não esqueça disso. Ok? Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau.